Olá, você está no Pérolas Book e estamos ouvindo o livro Uma História de Perdão e Cura. Capítulo 5, Dor Crescente. A vida melhor foi um pequeno posto de gasolina em Compton que papai tomou em arrendamento, junto com uma casa que parecia mais um barraco. A porta da frente da casa dava para a porta dos fundos do posto, de modo que a graxa e a sujeira tornaram-se elementos comuns do dia a dia. Ao lado havia um campo aberto cheio de ratos que encontravam facilmente o caminho para meu quarto. Os mais ousados subiam na cama e corriam em cima da colcha. Quando isso acontecia, eu ficava paralisada de medo e não conseguia mais dormir. Papai trabalhava 14 horas por dia, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9 da noite. Quando não estava trabalhando, sempre se queixava de estar morto de cansado. Embora trabalhasse muito, o que conseguia mal dava para sobrevivermos. Nossa pobreza era evidente. Ninguém vivia num casebre pior, nem dirigia um carro mais velho que o nosso. E apesar de eu ter 5 vestidos novos para ir à escola, um para cada dia da semana, o tecido era tão ruim que logo estavam desbotados e não serviam mais direito. A comida quente servida no almoço da escola era a melhor refeição do dia. Muitas noites ia para a cama com fome, pois não havia na cozinha quase nada para comer, senão uma jarra quase vazia com maionese e uma garrafa de ketchup. Em casa, minha alimentação consistia praticamente em pão com margarina. Aos poucos, a fome e os ratos foram acabando com nossas esperanças. Minha fuga nessa época era sonhar que um dia eu seria uma linda atriz de cinema. Teria milhões de dólares, vestiria roupas impecáveis, andaria de um lado para o outro numa limusine com um chofer, viveria num palacete e teria uma empregada. Aonde quer que eu fosse, fãs e pretendentes bonitos me dariam o amor que eu nunca havia recebido em casa. Consegui vislumbrar alguma esperança quando minha irmã nasceu. Por algum tempo pareceu que mamãe havia recomeçado sua vida. Minha felicidade não tinha limites. Apesar de Suzy ser quase 12 anos mais nova, eu a considerava uma companheira, alguém com quem conversar, me relacionar, amar e abraçar. A cura para minha solidão profunda. Além disso, ao ver mamãe cuidando de Suzy, imaginei que talvez ela também começaria a cuidar de mim. Uma tarde, ao chegar da escola, ouvi Suzy, então com 3 meses, chorando no quarto de minha mãe. Entrei em meu quarto para fazer a montanha de lições que os professores sempre mandavam. De repente, minha mãe estava ao meu lado. Olhei para cima e ela colocou a bebezinha em meu colo. Tome, ela é toda sua. Mas eu estou fazendo minha lição de casa, protestei. Não discuta comigo. Daqui para frente, Suzy é sua responsabilidade. Quando você não estiver na escola, você cuida dela. Quanto às aulas de teatro, eu ia fazer um teste para participar da peça da escola. Depois da aula, você vem direto para casa, ela gritou. Entendeu? Fiquei artudida. Como poderia fazer as lições de casa? Finalmente havia começado a fazer alguns amigos, mas não teria nem um minuto livre para desenvolver essas amizades. Não podia convidar meus colegas para virem em casa, pois o lugar era sujo demais e minha mãe não queria ninguém por perto. Tentei ficar com raiva da Suzy por me causar tantos problemas, mas não consegui. Ela era dócil e afável, e eu havia me apegado a ela. Assim, Suzy tornou-se minha única fonte de afeição. Certa manhã, pouco depois de eu ter completado 12 anos, acordei com a cabeça latejando. As cólicas e dores nas costas eram tão fortes que mal consegui levantar. Arrastei-me até o banheiro para mostrar à minha mãe o sangue que havia encontrado em minha camisola. Agora você tem a maldição de todas as mulheres, ela disse com expressão de nojo, como se aquilo fosse minha culpa. É claro que ela nunca havia me avisado das mudanças que ocorreriam em meu corpo, e a julgar por sua atitude, eu havia feito algo terrivelmente errado.
À medida que meus seios começaram a crescer, notei que as outras meninas da escola usavam sutiãs. Um tanto hesitante, pedi à minha mãe para comprar um para mim também. Não temos dinheiro para desperdiçar com você, ela respondeu rispidamente. Foi até seu quarto e logo depois voltou segurando seu sutiã de amamentação. Pronto, agora você tem um sutiã. Suma da minha frente. Não posso usar isso aqui, protestei. Por que não? Serviu para mim? É grande demais, não posso comprar um para mim? Dou um jeito de ganhar algum dinheiro. Pode esquecer, eu não tive nada de bom quando era criança. Por que você deveria ter? Aquilo encerrou a discussão e tive de usar o que ela me deu. Morria de vergonha nas aulas de educação física, quando tinha de me trocar na frente das outras meninas no vestiário. Tentei esconder o sutiã desajeitado o máximo possível, mas elas não demoraram a descobrir. Onde você arranjou essa coisa? Perguntou uma de minhas colegas, quase gritando. Ninguém usa isso. Eu queria me enfiar dentro do armário e desaparecer enquanto todas as meninas riam. Em conformidade com sua natureza imprevisível, certa manhã de domingo, mamãe disse: Vista-se, nós vamos para a igreja. Igreja? Perguntei surpresa. Exceto por alguns casamentos, enterros e umas poucas ocasiões em que tia Dolores nos convidava para algum culto, nunca íamos à igreja. Fiquei imaginando de onde ela havia tirado essa ideia tão absurda, mas era uma coisa tão atipicamente normal que logo me empolguei com a ideia. Arrumei Suzy e fomos de carro para uma igreja pequena que não ficava muito longe de casa. Mamãe prestou atenção no sermão e deve ter gostado daquilo que ouviu, pois no domingo seguinte estávamos lá de novo. Algumas semanas depois, ela passou a lecionar na escola dominical e comecei a participar do grupo de adolescentes. Ao vê-la agindo cada vez mais como uma pessoa normal, cresceram minhas esperanças de que ela também me trataria melhor em casa. O pessoal que trabalhava com os adolescentes da igreja organizava festas na praia e piqueniques fantásticos. Fiquei perdidamente apaixonada por quase todos os rapazes do grupo e tentava fazer de tudo para chamar a atenção deles. Como eu era a mais pobre e mais jovem das meninas, pensava que o único jeito de conquistar os rapazes era ser fácil. Durante uma festa que estava acontecendo no salão social, alguém me viu beijando um rapaz no banco de trás de um carro no estacionamento da igreja. A pessoa telefonou para o pastor e ele entrou em contato com minha mãe. Sua sem vergonha, ela gritou enquanto me agarrava pelos cabelos, batia minha cabeça na parede e estapeava meu rosto com a outra mão. O pastor quer falar com você. Vamos lá agora. E quem sabe ele te dá uma surra para criar juízo. Entrei no escritório do pastor morrendo de vergonha. Minha mãe me chamava de vagabunda e bisca com tanta frequência que ao me encontrar diante do pastor era exatamente assim que me sentia. Não tinha dúvida de que ele estava zangado comigo. Mas o pastor olhou-me com amor e compaixão, pediu que eu me sentasse e disse calmamente: Não quero que uma menina encantadora como você se meta em encrencas. Vou orar com você pedindo que isso não aconteça mais. Só isso? Pensei comigo mesmo. Ele não disse mais nada além de sua oração curta, que, aliás, eu não ouvi, pois estava aturdida demais. Nenhuma surra, nenhum castigo. Ele me tratou com respeito e amor e senti que havia recebido uma segunda chance. Prometi para mim mesma que não me esqueceria de sua misericórdia e que não repetiria aquele deslize, pelo menos não perto da igreja. Quando eu estava terminando o ensino médio, nossa família finalmente se mudou do casebre imundo para uma casa relativamente decente, numa vizinhança de classe média baixa. Mamãe sempre melhorava nos primeiros meses depois de uma mudança. Era como um recomeço, e ela se esforçava para cuidar da casa e manter uma aparência agradável. Infelizmente, essas fases não duravam muito tempo, e quando passavam, ela afundava ainda mais. Tornava-se irritável e maldosa, e nunca dizia palavras de incentivo, nem tinha um sorriso de aprovação.
Chamava-me de nomes obscenos e não me poupava de castigos físicos. O único contato físico que tinha com ela era quando ela me dava um tapa na boca ou um soco na cabeça. Depois de algum tempo, ela passava a maior parte do dia dormindo e durante a noite vagava pela casa conversando com pessoas imaginárias. Certa noite, num ataque de raiva, não faço ideia do que o provocou, ela pegou uma Bíblia grande que havia comprado depois de começar a frequentar a igreja e atirou-a pela porta dos fundos. A Bíblia caiu numa parte de terra do quintal. Entendi com isso que mamãe estava com raiva de Deus e da igreja. Ao que parece, ela perdoou Deus, pois, passados alguns dias, a Bíblia estava dentro de casa outra vez. No entanto, ela não perdoou a igreja e nunca mais voltamos. Ela fez amizade com alguns dos vizinhos de nossa rua e, apesar de nunca ter chegado a convidá-los para nos visitar, pelo menos os tratava com cordialidade. Mas, quando não havia ninguém por perto, ela gritava e se enfurecia comigo sem nenhum motivo aparente. Seu vocabulário tornou-se cada vez mais repleto de termos extremamente chulos. Ela só me chamava por nomes obscenos e, na melhor das hipóteses, de porca, vagabunda e bisca. Suzy estava aprendendo a falar e começou a assimilar algum dos palavrões que mamãe usava e a tratar suas bonecas como mamãe me tratava. Minha mãe ficou horrorizada. Temendo que os vizinhos reparassem, ela mudou seu vocabulário e passou a controlar seu comportamento na frente de Suzy. Sua disciplina era sistematicamente incoerente. Se eu tentava limpar nossa casa imunda, ela se enfurecia e gritava: "A casa é minha e não sua. Se eu quiser, eu mesmo limpo." E, no entanto, quando eu fazia algo de muito errado, como quando dirigi o carro antes de tirar a carteira de motorista, ou quando pus fogo nas cortinas do meu quarto enquanto fumava, ela não dizia nada. Seu comportamento era totalmente ilógico e eu nunca sabia o que esperar. Seus abusos verbais e físicos foram se acumulando dentro de mim, a ponto de eu começar a desejar que ela morresse. Claro que eu não podia levar nenhuma colega de escola para casa, pois nunca sabia em que estado encontraria minha mãe. Sempre tive consciência de que eu vivia num lar insano, diferente do lar das pessoas normais. Não havia nenhum riso, nenhuma diversão, nenhuma paz em nossa vida e nenhuma esperança de que as coisas mudariam algum dia. Raramente via meu pai. Ele saía para trabalhar no posto de gasolina antes de eu me levantar e com frequência voltava para casa depois de eu me deitar. Quanto à minha irmã, era evidente que mamãe gostava dela. Na verdade, com Suzy, ela foi o outro extremo. Enquanto eu era tratada com violência e ódio, Suzy nunca era disciplinada. Às vezes eu me perguntava se mamãe estava tentando compensar pela forma como me tratava. Apesar da discrepância óbvia, nunca senti ciúmes. Era bom ver mamãe ser afável com alguém de forma constante. Além disso, Suzy era linda e afetuosa e me amava. Era minha amiguinha, minha companheira. No ano anterior ao meu ingresso no ensino médio, pela primeira vez na vida, fui dormir na casa de uma amiga, Mary Hamill. Mamãe ficou furiosa, mas eu fui do mesmo jeito. Quando Mary e a mãe dela me levaram de volta na noite seguinte, a senhora Hamill nos contou toda alegre que estava no segundo mês de gestação. Uma semana depois, quando cheguei da escola, minha mãe me agarrou pelo cabelo, bateu minha cabeça na porta e começou a me estapear e gritar: Sua assassina! Sua assassina! Você matou uma criança inocente! Espero que esteja feliz, sua vagabunda egoísta! Minha cabeça começou a rodar. O que eu havia feito? Será que havia esquecido a porta da frente aberta e minha irmã tinha saído e sido atropelada? Não sei do que você está falando, gritei de volta. Eu não fiz nada. Você matou o bebê da senhora Hamill. Minha mãe gritou a plenos pulmões. Ela perdeu o bebê e foi culpa sua. Ela teve de vir buscar você e trazer você de volta de carro. Ela não devia ter dirigido. Agora o bebê está morto, sua assassina.
Desvencilhei-me dela, tranquei-me no quarto e atirei-me na cama aos prantos. O bebê havia morrido e a culpa era minha. Todos me odiariam e ninguém falaria mais comigo. Depois de algum tempo, comecei a acalmar-me e tentei raciocinar. Precisava telefonar para Mary e saber o que estava acontecendo. Abri a porta do quarto e, na ponta dos pés, aproximei-me do telefone. Mas mamãe me viu e gritou: "Não ponha a mão nesse telefone. Ele é meu, não é seu." No dia seguinte, assim que cheguei à escola, perguntei a Mary sobre sua mãe. "Não foi nada grave", ela respondeu tranquilamente. Ela se sentiu mal e foi para o hospital. Foi um aborto espontâneo. Ela está bem. "Minha mãe falou que a culpa é minha", disse sem jeito. "Falou que fez mal ao bebê sua mãe ter dirigido para me buscar e levar em casa naquele dia." "Que bobeira, minha mãe estava dirigindo o tempo todo, desde o começo da gravidez." "Sua mãe é doida", Mary riu. Ri com ela, mas por dentro algo em meu coração se endureceu, ainda mais contra minha mãe. Prometi para mim mesma que nunca mais deixaria que ela me arrasasse daquele jeito. Ela podia me bater e tentar me destruir com suas palavras, mas jamais atingiria o ódio que eu sentia por ela. Daquele dia em diante, eu a veria como um animal louco, do qual sempre deveria desconfiar. Naquele ano, mamãe procurou tornar o Natal agradável, mas para mim foi mais um dia vazio. Essa época em que as famílias estavam reunidas e felizes só tornava ainda mais intensa a solidão que eu sentia e ansiava que tudo terminasse. No dia de Natal, mamãe surpreendeu-me com um presente. Era um pequeno diário de capa verde. Ela me deu outras coisas, mas o diário me pareceu algo especial e o guardei com carinho. Gostava de ler e de escrever e sempre que tinha algum tempo livre, inventava histórias, peças, poemas e letras de música. Assim, escrever um diário seria uma excelente maneira de expressar meus sentimentos reprimidos. Estava tão ansiosa para começar minhas anotações no primeiro dia de janeiro que nem me preocupei quando perdi uma das duas chaves que tinham vindo com o diário. Ao iniciar o registro de meus pensamentos e minhas atividades, anotava em especial quem havia reparado em mim naquele dia e quem havia me ignorado. Meu desespero por afirmação era tanto que praticamente suplicava por isso a todos que conhecia. Ao mesmo tempo, ficava desconfiada quando alguém me dava atenção, como se aquilo fosse algo anormal. Uma vez que não havia nenhuma intimidade, comunicação ou contato emocional em minha família, eu tentava suprir essas necessidades com meus namorados. Quando isso não funcionava, criava fantasias em meu diário. Apesar de continuar a me sair bem na escola, não era suficiente para compensar pelo vazio, pela solidão e pelo desespero que eu sentia. Será que não existe ninguém que possa me amar? Eu dizia entre lágrimas durante a noite, dirigindo-me a um Deus distante e vago em algum lugar do universo. Minha mãe parecia saber de tudo que eu fazia, como se estivesse contratado detetives. Mas aquilo que eu estava fazendo de errado não parecia tão grave comparado com suas acusações. A linguagem degradante e chula que ela usava para falar comigo e os tapas na boca que eu recebia tornaram-se subitamente, sem nenhum motivo aparente, cada vez mais insuportáveis. Os pesadelos em que ela me perseguia com uma faca voltaram a me atormentar. Não demorou para ela me fazer pensar que talvez eu estivesse enlouquecendo. "Onde está sua saia branca?" ela me perguntou um dia. "No armário, onde mais poderia estar?" respondi com atrevimento. "Não está lá. Você fez alguma coisa com ela." "Está mandando suas roupas para suas amigas?" acusou. Depois começou a esbravejar sobre minha negligência. Procurei no quarto da Suzy, na roupa suja e na pilha de roupas para passar, mas não encontrei a saia em lugar nenhum. Nem me ocorreu procurar no quarto de minha mãe, pois ela fazia questão que ninguém mexesse em suas coisas, e eu não tinha permissão de olhar o seu armário ou em suas gavetas. No fim da tarde, fui procurar alguma outra coisa
em meu armário e lá estava a saia branca pendurada bem diante de mim. A saia está aqui, gritei para minha mãe. Foi você que colocou no armário? Eu? Imagina, estava aí o tempo todo. Como você pode ser tão cega? Você tem problemas mentais sérios, afirmou com autoridade. Apesar de esses incidentes serem comuns e de eu suspeitar que ela os planejava, uma parte de mim começou a acreditar nela. Estou enlouquecendo, pensei comigo mesma. Não consigo lidar com essa vida. Sou uma desajustada e não me encaixo em lugar nenhum. Não consigo pensar claramente. Sinto-me perdida. Comecei a questionar o motivo de até estar viva. Uma noite estava na casa de uma amiga que morava do outro lado da rua, vendo-a preparar-se para um encontro. Ela era uma menina linda e todos os meninos gostavam dela. Tudo o que eu queria, mas não tinha. Ao me comparar com ela, minha depressão foi se intensificando e voltei para casa me detestando. Quando abri a porta, fui recebida por 2 olhares zangados. Papai perguntou: Onde você estava? O que você estava fazendo? Antes de eu poder responder, minha mãe começou a derramar seu veneno. Você estava vadiando com os meninos da vizinhança? Você estava com... E listou os meninos de quem eu gostava. Corri para o quarto. Como ela sabia de todos aqueles nomes e detalhes? Era verdade que estava interessada naqueles meninos, mas certamente nunca os havia mencionado para ela. Como era possível ela saber meus pensamentos? Minha mãe me seguiu até o quarto e continuou com as acusações. Por fim, disse entre dentes cerrados: Seu pai e eu decidimos que você não pode mais ir à casa da vizinha. Você está proibida de ver seus amigos depois da aula e de usar o telefone. Ela não ameaçou cortar minha mesada porque eu não recebia nada, nem me proibiu de ir a algum lugar especial porque eu nunca ia a algum lugar. Mas os poucos privilégios que eu tinha foram retirados. Quando finalmente ela saiu do meu quarto, não chorei. Era como se estivesse voltando ao armário e fosse uma garotinha outra vez. Medo, terror, desespero e uma sensação de inutilidade me inundaram com força insuportável. A voz dentro de minha cabeça disse: As coisas nunca vão mudar. Se isso era verdade, não podia suportar nem um dia a mais. Esperei até que a casa toda estivesse quieta e fui até o banheiro. Abri o armário e peguei todos os remédios que encontrei ali. Engoli os comprimidos de 1,5 vidro de aspirina, alguns analgésicos, remédios para dormir e outros medicamentos. Quando terminei, voltei para o meu quarto, vesti uma camisola e um hobby limpos e me deitei, sabendo que não voltaria a acordar. Não se tratava de um plano para conseguir atenção ou carinho, só queria dar um basta na agonia. Quando abri meus olhos novamente, minha vista estava embaçada. O quarto não parava de girar e eu me sentia fraca, zonza e enjoada. Virei para o lado e percebi que estava claro. Com algum esforço consegui enxergar a hora no relógio perto da cama. Era 1 da tarde. O que havia acontecido? O que tinha saído errado? Por que eu ainda estava viva? Aos poucos me lembrei. Em algum momento durante a noite, minha mãe tinha me segurado perto da banheira e me obrigado a beber algo horrível até eu vomitar. Cambalhei até o banheiro e tranquei a porta. Os vidros vazios de remédio estavam no lixo. A maior parte era aspirina. O remédio para dormir e os outros analgésicos eram antigos, da época do nascimento de Suzy, quando minha mãe não conseguia descansar. Talvez tivessem perdido o efeito. É evidente que não haviam sido o suficiente para me matar, mas tinham servido para me fazer passar muito mal. Ao voltar para a cama, recapitulei as acusações de minha mãe, de onde ela havia obtido aquelas informações, como ela sabia daqueles meninos. Foi então que entendi. O diário, a chave perdida. Tudo aquilo estava no diário e ela o havia lido para saber de minha vida.
Até mesmo meus pensamentos mais íntimos haviam passado por seu escrutínio. Pela porta fechada, ouvi o som abafado do aspirador. Sempre que alguma coisa horrível acontecia, ela passava aspirador na sala. Era sua maneira de negar o problema e parecer perfeita. E qual era o problema? Eu era uma vadia que não prestava para nada, uma desgraça para a raça humana. Ou será que ela era o problema? Eu havia visto famílias em número suficiente para perceber que minha mãe não era normal. Havia algo terrivelmente errado. Pouco tempo antes desse episódio, ela havia começado a dizer que pessoas a estavam observando pela televisão ou seguindo-a quando ela saía de casa. Quando meu pai e eu tentávamos convencê-la do contrário, ela ficava histérica e não conseguíamos contê-la. Cada vez mais pessoas estavam tentando matá-la. Os comunistas, os católicos, os negros, os brancos, os ricos, os pobres, os batistas, os armênios, a família Kennedy e assim por diante, até a lista incluir quase todos que conhecíamos. Quando finalmente me levantei no final da tarde, mamãe não disse uma única palavra, nem mesmo para indicar que havia me visto ou perguntar como eu estava me sentindo. Eu também não falei nada. Era como se tivéssemos concordado silenciosamente em não dizer a ninguém o que havia acontecido. Voltei para a escola 2 dias depois. Minha mãe mandou um bilhete para a professora explicando que eu havia ficado gripada. Eu não sabia muito bem porque ainda estava viva, mas a crise havia passado e por algum motivo não tinha mais vontade de morrer. Era talvez porque eu sabia que mamãe havia percebido que tinha passado dos limites, mas eu não alimentava nenhuma esperança de que ela mudaria algum dia. Contar para papai estava fora de questão. Sabia que se dissesse alguma coisa para ele, mamãe me acusaria de mentir e eu seria castigada. Ele sempre acreditava nela. É claro que mamãe não começou a me tratar com afeto, mas pelo menos parou de me atacar com tanta violência. Voltamos ao padrão normal de nossa família, em que todos fingiam que não havia nada de errado. A única solução para minha vida era terminar o ensino médio e sair de casa o mais rápido possível. Todas as minhas atividades voltaram-se para esse alvo.